Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para embarcar no hype, mas não pelo hype, porque nós somos muito fã dos games e depois que a HBO fez o que fez, merecia trazer essa série aqui para vocês. Sem spoiler, eu acho que quem não conhece nem game, nem a série, não viu ainda, não vai prejudicar a experiência, muito pelo contrário, nós vamos divulgar e compartilhar com vocês o que nós achamos. Vocês já devem ter visto que a maioria das pessoas adorou, e está no Metacritic em 9 de 9, o IMDb, está todo mundo dando notas máximas. Será que é tudo isso? Eu adianto que é. Eles ensinaram, eles gabaritaram a forma correta de fazer uma adaptação de game. Eles tentam essa fórmula desde o Mario Bros, desde o Double Dragon, desde o Mortal Kombat, do Street Fighter e tudo mais. Parece que a partir de agora a HBO falou, não, para de bagunça, para da putaria, nós vamos ensinar vocês como se faz. E foi isso que aconteceu. Os episódios saem na HBO Max todo domingo às 23 horas e nós vamos trazer para vocês aqui toda quinta-feira. Então, toda quinta-feira nós vamos trazer a nossa visão sobre esse episódio de The Last of Us. Vou deixar o Arthur começar a bagunça, começar a conversar e compartilhar com vocês como foi para ele de revisitar esse universo que provavelmente ele conhece também o primeiro game, pelo menos o primeiro game. E aí como foi se sentir dentro desse ambiente onde o champignon é o inimigo, onde o fungo que vai matar a gente. É a vingança do Strogonoff. E aí, Arthur? Pois é, né? Primeira vez que eu joguei esse jogo, né? Conheci pelo jogo. Eu fui sem pretensão nenhuma. Peguei o jogo e falei, eu gosto de jogo de zumbi, né? Meio que entre aspas o zumbi. Eu falei, diferente. Normalmente é um vírus e esse aqui é um fungo, né? Assim como você falou. Peguei o jogo, comecei a jogar e não parei até terminar. Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. E acredito que de muita gente também é um jogo muito querido. Por isso que a série já, quando anunciou que ia ter, a galera já ficou de olho, já ficou esperta para poder ficar em cima, né? Porque sabidamente jogos que são adaptados em séries ou filmes são bem ruins normalmente. Vários motivos que também não vou nem entrar aqui em detalhes, todo mundo sabe quais são, cada um tem as suas opiniões, inclusive, sobre isso, mas o fato é que, em geral, realmente muitos jogos geram filmes muito ruins. Só que, milagrosamente, eles acertaram a mão em cheio, na minha opinião também, né, no Last of Us. O motivo pelo qual eles acertaram. Logicamente, eles não podem fazer uma série que vai contar apenas o enredo dentro do jogo. Porque, primeiro, se eles fizerem isso, primeiro, questão de opinião minha, inclusive, né, o filme vai virar um detonado. Começa por aí. E segundo, se você fizer literalmente só tudo que você tem que fazer ali dentro do jogo, ele vai ficar uma coisa muito mais rápida do que um filme ou uma série, especialmente, tem que oferecer para o público. Então, naturalmente, eles têm que realmente adaptar, assim como um livro, para dentro do jogo, né, para um filme ou uma série. E aí é que eles erram muito. Só que o que eles fizeram dessa vez? Eles pegaram, seguiram muito a risca do que estava acontecendo e não inventaram moda, não modificaram o enredo principal. O enredo principal do jogo, pelo menos até agora, nesse primeiro início aí que a gente está vendo, ele está acompanhando perfeitamente. Claro, com algumas liberdades criativas aqui e ali, especialmente, né, algumas coisas que eu vi por aí o pessoal falando mal na internet, da Ellie, cara, honestamente, assim, ela tá diferente da série, mas eu acho que ela tá relativamente bem representada, inclusive a atuação dela, zero coisas a reclamar. Acho que o humor dela, né, a personalidade dela ali fica muito evidente para mim, e é o que mais contou ali dentro, levando em conta que a atriz tem traços, não é igual, tá? Mas tem traços sim que lembram a própria Ellie no jogo.
Falando um pouco agora sobre a história em si, ele conta a história de um mundo onde, de repente, os fungos evoluíram e começaram a tomar conta dos seres humanos, dos seres vivos, né? E aí eles fazem que nem aquele fungo que pega aquele inseto, se não me engano é uma formiga, que ele transforma em zumbi, e aí o bicho vira meio que escravo. É o que acontece, uma coisa muito semelhante com os humanos, né? E aí eles começam a infectar uns aos outros. Não vou entrar muito em spoiler, mas vou falar uma coisinha agora, né? Que logo acontece no início, e eu acho que é uma coisa muito previsível, até para poder dar história para a série, para o jogo e tudo mais, é que logo no início, para o meio assim, a Ellie é uma menina que ela é meio que órfã e ela inclusive atende por outro nome, porque ela não está deixando claro ainda exatamente, vai deixar mais claro os motivos, porque um pouco mais para frente, sobre o porquê dela adotar um outro nome, dela ter um segundo nome, né? Que eu não me lembro de cabeça aqui agora, o osso me corrija, mas... E ela, em algum momento, ela tem esse contato com esses seres, né? Essas criaturas. Só que ela, claramente, né? A princípio, não desenvolve totalmente a doença. Então, ela meio que se torna um ser vivo ali muito valioso para quem sabe da condição dela. Agora eu não posso também entrar muito mais em detalhe a fundo nesse início assim, de série, porque senão eu vou começar a contar muito mais do enredo. Acho que já contei até... É melhor você sossegar a língua, eu sei que está quase escapando. Não, parei aqui. Que a gente tem já destrinchar tudo, compartilhar tudo, festejar tudo, porque sim, a gente se empolga aí. O primeiro capítulo tem 1h20, é quase a duração de alguns filmes. Detalhe, os criadores do game estão envolvidos com a criação da série diretamente. Inclusive o diretor do primeiro episódio é o diretor do game e o escritor do game. Então, daí é todo esse cuidado, todo esse esmero. O cara que inventou o universo, o cara que inventou a trama, deram na mão dele para traduzir cinematograficamente essa história. Bacana. Pedro Pascal zerou a vida, né? Ele está fazendo o Joel, mas se você pegar o currículo dos últimos trabalhos dele, ele fez Game of Thrones, ele fez Mandalorian e agora ele está fazendo o Last of Us. Então ele é fantástico. O Arthur colocou bem, fisicamente os atores não parecem muito com os personagens do game. Nem o próprio Pedro Pascal lembra o Joel no primeiro momento. A filha do Joel, a etnia da menina foi trocada. Mas eu acho que as trocas se resumem a isso. É o que o Arthur colocou. A Bella Ramsey também participou de Game of Thrones, também com uma personagem muito forte. Ela é a Ellie, ela tem a personalidade da Ellie. Parece que quando forem fazer o game lá atrás, entrevistaram ela e a Ellie é uma pessoa que existe de carne e osso. É a Ellie, não tem jeito. Assim como da metade para o final, você já não vê mais o Pedro Pascal. Como o Pedro Pascal, ele é o Joel. As atitudes, o modo de andar, sim, toda a cautela, ele é o Joel. E uma coisa que eu recomendo para vocês que jogaram o game, assistam também dublado. Mas eu gosto mais de ver legendado. Ok, veja legendado. Mas veja também uma segunda vez dublado, porque é a mesma dublagem do game. Então, para você que assistiu, que jogou o game, para você que zerou, que conhece até onde vai essa primeira parte da história, que compreende aí o primeiro game, vão ser 9 capítulos, todos eles de 50 minutos a 1h10, mais ou menos. Então, para cada capítulo é um filme. Você, na hora que vê a dublagem, facilita muito a imersão, a compra dessa ideia. Várias cenas que eles colocaram ali, você vai lembrar do começo do gameplay, porque não é um copy-paste, não é um walkthrough, não é um detonado, mas você vê que eles traduziram
Sim. Aquela sensação de urgência, traduziram aquele desespero, traduziram replicando alguns movimentos de câmera, algumas coisas de cenário, para justamente dar esse quentinho no nosso coração. Eu acho que a partir de hoje, adaptações de games já estão divididas entre antes de Last of Us e depois de Last of Us. Porque quem for fazer qualquer tipo de adaptação agora vai ter que ter o Last of Us como padrão mínimo. É daqui para cima. Não tem mais como fazer essas adaptações porcas e mal colocadas, mal adaptadas, e vender para a gente como uma adaptação de um game ou de uma história que a gente conhece, que a gente gosta. No caso do game é mais delicado, porque é uma história que, de certa forma, a gente viveu. Enquanto você está lá no papel do Joe, enquanto você está imerso naquele universo onde a natureza está voltando a tomar conta do planeta. A ideia é bem essa, pelo menos para mim, quando joguei o primeiro game. É aquela coisa, o ser humano deu errado, e a natureza está voltando a tomar conta do planeta, porque antes das cidades, antes do asfalto, antes dos prédios, era tudo mato. E está voltando a ser tudo mato. E aí, esse fungo, que ele tem um nível de progressão, é o mesmo infectado, do primeiro ao último. Só que conforme ao desenvolvimento dessa doença, ele é classificado com um nome, ele tem características diferentes. E aí eu não vou entrar muito em detalhes, se vocês quiserem, joguem o game, ou pesquisem na net, vocês não vão saber spoiler pela minha boca. Agora, eu não assisti nada, não conheço o game, vale assistir? Vale. Vale porque se você não conhece o game, vai ser uma experiência igualmente interessante para você, porque a história é muito bem feita. Então, para você que não conhece o game, é um cara, um jovem senhor, acontece alguma coisa com a filha dele e ele meio que o caminho dele, dessa menina especial, que é a Ellie, se cruzam. E ele tem por missão levá-la até um centro para que ela seja estudada e para que, a partir dos anticorpos dela, se invente uma cura ou se tente salvar a humanidade. Você tem várias facções, você tem vários humanos, cada um tentando puxar a sardinha para um lado. Você vê que mesmo os não infectados, às vezes, conseguem ser piores do que os infectados. Sempre, né? Tem a ganância humana, a crueldade humana, a falta de empatia. Então, só esse primeiro episódio daria aí para a gente conversar 1 hora e meia. Tem muita coisa boa. Obrigado, HBO Max. Você não nos patrocina, mas poderia. Obrigado, Naughty Dog, pelo game, por participar também dessa adaptação. Acho que está todo mundo tomando muito cuidado para não estragar uma obra de arte, porque, para mim e para muitos fãs, Last of Us, tanto o primeiro quanto o segundo, são obras de arte. Eles não são videogames de entretenimento. Eles são experiências imersivas que todo mundo que tem acesso a um videogame precisa passar uma vez na vida. Acho que é muito bacana, muito importante. Então aguardem aí o próximo episódio, que virá na próxima quinta-feira. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, tudo dito. Então, nozes. E cuidado com o champignon. Cuidado que o champignon agora é maligno. Os fungos são um problema. Valeu!